E aí, pessoal? Como vocês sabem, esse canal se destina a fazer a leitura de relatórios gerenciais de fundos imobiliários. Então, para quem não gosta, não tem tempo de ler relatório, basta colocar aqui no 2x que eu vou lendo junto com vocês. Se você gosta desse tipo de conteúdo, já não esqueça aí de dar aquele joinha, se inscreve no canal, clica no sininho, compartilha com os amigos. E quem tiver interesse, coloca aí nos comentários qual fundo vocês querem ver aqui nos próximos vídeos. Hoje nós vamos ler o relatório gerencial que saiu em junho, referente ao fechamento de maio do CSHG Real Estate FII, o HGRE11. Então, vamos lá. O relatório começa aqui com algumas informações importantes, né? O valor de mercado da cota de 128,86 e o valor patrimonial de 169,10. Aqui a gente consegue perceber que do último relatório que eu li lá no mês passado, a cota de mercado já caiu bastante, aí quase R$10 por cota. O valor de mercado do fundo é de 1,5 bilhão, o fundo tem atualmente 110.914 cotistas, o rendimento foi de 69 centavos por cota. O fundo conta com 204 mil metros quadrados de ABL e está pagando um dividend yield de 6,44%. O retorno mensal, né, como teve essa queda aqui no valor da cota, ele foi negativo em menos 6,16%. O fundo se encontra com uma vacância física de 23,33% e uma vacância financeira de 24,64%. Comentários do gestor. A carteira de imóveis do fundo encerrou o mês de maio com 24,64% de vacância financeira e 23,33% de vacância física. A vacância financeira diminuiu em relação ao mês de abril devido ao aumento do aluguel total contratado por conta de reajustes anuais e a vacância física, bem como a ABL total do fundo reduziram por conta da venda de 2 conjuntos do edifício Park Tower. Durante o mês, informamos sobre a distribuição de 69 centavos por cota que serão pagos até 15 de junho de 2021, sendo que o resultado distribuível do mês foi de 87 centavos por cota, valor superior ao que o fundo vem desempenhando por conta principalmente do recebimento da primeira parcela referente à venda do Verbo Divino e do pagamento de aluguel em atraso da LIC, o qual discorremos com mais detalhes a seguir na seção comercial. Adicionalmente, como já informado em meses anteriores, existem transações em andamento para a venda de alguns imóveis, com o objetivo principal de gerar o caixa necessário para as obrigações que o fundo tem hoje, sendo que a parcela remanescente do Shukri Zaidan e custos de obras do Martiniano são os principais valores, além de melhorar os indicadores de vacância, predominância na carteira com ativos de maior valor estratégico e qualidade, sendo que hoje os imóveis classificados como classe AAA já representam mais de 70%. Em relação com investidores, recebemos algum questionamento acerca da disponibilização de fato relevante frente às novas locações e vacâncias, haja visto que não ocorreu a disponibilização quando da comunicação de rescisão antecipada pela ANEEL, locatário do edifício Jatobá, comum ao HGRE e ao Castelo Branco Office Park FII, o CBOP11. Neste aspecto, ressaltamos que seguimos uma rígida regra para a divulgação de fatos relevantes de modo a evitar qualquer assimetria na divulgação de informações positivas e negativas, sendo que as novas locações e vacâncias apenas serão divulgadas como fatos relevantes quando tem impacto superior a 10% da receita financeira. Comercial. Durante o mês de maio foram divulgadas 2 transações de locação referente a 8.500 metros quadrados e 10.000 metros quadrados no mercado por empresas grandes e de capital aberto que visitaram o Paulista Star e o Torre Martiniano durante a seleção. Porém, após analisarem o mercado, entenderam que a região de Pinheiros atendia melhor suas necessidades,
ainda que tais locações não tenham sido em ativos do fundo e que na decisão final pesou o fato da região. Tais movimentos nos dão bons indícios de direção comercial, dado que nossos ativos foram devidamente apresentados, analisados e visitados. Outro ponto positivo é a movimentação de mercado por grandes empresas em grandes áreas, fato que tem se tornado bastante raro desde o início da pandemia. Nossa visão é que ainda que haja diversos movimentos de redução da área ocupada, novas grandes locações podem despertar o senso de maior urgência, potencial e escassez dos melhores ativos nos locatários que estão mais lentos nas análises, criando um ambiente mais aquecido para os negócios de locação, o que nos coloca em certa vantagem, dado que nossos dois ativos têm qualidade e se encontram em regiões líquidas. Continuamos acreditando que a velocidade de locação é mais importante do que o preço no retorno de longo prazo. Assim, quando tivermos a oportunidade de reduzir vacância do portfólio, certamente o faremos. Em relação à carteira do fundo, o Banco do Brasil, locatário do edifício Antônio das Chagas e cujo contrato vence no fim do ano, formalizou a intenção de não renovação da locação após seu término. Durante os próximos meses, vamos discutir com o locatário as obras que devem ser executadas para a devolução do imóvel, bem como já iniciar o trabalho de comercialização. Acreditamos que a devolução deve se concretizar apenas no final do primeiro semestre de 2022, dada a complexidade para finalizar tais obras, sendo que, após tal desocupação, a vacância financeira poderá aumentar em 2,93%. A seguir, destacamos os temas mais relevantes do mês para uma abordagem mais detalhada que embasa nossos ajustes de renda feito este mês. Venda do Park Tower. Durante o mês de maio, foi concluída a venda dos conjuntos 131 e 132 do edifício Park Tower por 8,7 milhões, valor 21,77% inferior ao valor da aquisição do imóvel, gerando um prejuízo em regime de caixa de 2,4 milhões, equivalente a aproximadamente 21 centavos por cota, conforme fatos relevantes publicados no dia 24 de maio. Em dezembro de 2020, já havíamos vendido os conjuntos 121 e 122 e com a conclusão desta última venda, o fundo não possui mais nenhuma participação no ativo. A venda do Park Tower foi motivada principalmente por não ser um ativo estratégico para o fundo laje individual, além do preço de venda ter sido atrativo para o contexto do mercado atual, acima do valor contábil do imóvel, superior à última venda do fundo e num cap rate aproximado de 6,8% se considerarmos o conjunto que se encontra vago alugado pelo mesmo valor na ocupação existente. Infelizmente, o ativo foi comprado por um preço elevado, tornando o prejuízo em regime de caixa inevitável. No entanto, tomamos os cuidados de realizar a venda sem que o prejuízo afetasse a renda, além de ajudar a compor caixa do fundo para honrar compromisso futuro. Sercom. A Sercom ocupa a totalidade de um imóvel de uso específico detido pelo fundo localizado em Taboão da Serra, São Paulo, por meio de um contrato atípico com vencimento no fim de 2024. Por conta da pandemia, a empresa tem passado por dificuldades agravadas pela perda do maior cliente e que era responsável por grande parte da rentabilidade da operação. Diante das dificuldades, a companhia, que sempre foi excelente locatária e que até 2019 vinha crescendo dentro do ativo, aumentando a ocupação em espaços que antes não eram utilizados, passou a ter problema no pagamento do aluguel. No início do ano, fomos acionados para discutir uma rescisão do contrato, motivada principalmente pela necessidade de adequação dos custos fixos enquanto a empresa busca recuperar a saúde financeira. Diante da situação, fizemos alguns cenários futuros, considerando o recebimento da multa de aproximadamente 15 milhões, tempo de vacância do imóvel com custo de manutenção marcados pelo fundo e nova condição comercial aluguel carência para um potencial novo locatário versus ajustar o contrato a fim de manter a locação vigente. Para o cenário de saída, levamos em consideração o perfil do imóvel, qualidade de locação, que impactam negativamente sua liquidez, lembrando sempre da dificuldade que tivemos na locação do edifício Verbo Divino, ativo de melhor qualidade, perfil corporativo e dentro de São Paulo, que mesmo em um mercado pré-pandemia ficou mais de 2 anos com alta vacância. Ou seja,
Além de provavelmente levarmos muito tempo para alugar, seria necessário uma agressividade em carência e valor de locação para atrair um novo inquilino. O prédio tem aproximadamente 16 mil metros quadrados e seu fracionamento seria bastante custoso ao fundo. Diante deste cenário, chegamos a um acordo com a Sercom e assinamos um aditivo contratual com um ajuste do valor de locação que engloba um desconto maior no curto prazo e dentro do ano de 2021 e um novo aluguel a partir de 2022 com desconto de aproximadamente 15% sobre o vigente anteriormente, mantendo-se todas as penalidades previstas no contrato atual até a data do vencimento, porém já considerando uma renovação contratual por 10 anos contados a partir do acordo. Com isso, mantivemos as penalidades atípicas até o término do prazo atípico original, novembro de 2024, e a partir de então, até 2031, penalidade de contrato típico, acrescida da devolução de todos os descontos concedidos no acordo, permanecendo então um contrato que, apesar de típico, a partir de novembro de 2024, é forte em termos de multa rescisória. No nosso cenário, essa condição se mostrou mais vantajosa para o fundo do que a devolução do imóvel. LIC. Temos frequentemente atualizado os investidores sobre a situação da LIC, locatária da totalidade do edifício Alegria, com área aproximadamente de 20 mil metros quadrados localizados na região do Brás, em São Paulo. Há alguns anos a empresa passa por dificuldades financeiras, gerando eventos de inadimplência e, mais recentemente, discussões judiciais. O contrato tinha formato atípico até outubro de 2020 e vencimento em outubro de 2023, quando teve seu valor revisado conforme rito previsto. Ocorre que a pandemia também agravou a situação financeira da empresa, que começou a acumular débitos relativos a aluguéis e parcelas de acordo, chegando ao montante equivalente a mais de 7 aluguéis em atraso, aproximadamente 4,5 milhões. As partes buscaram um acordo novamente, porém, em nosso entendimento, não poderíamos ser tão flexíveis, dado que, diante do histórico recente, dificilmente eles cumpririam um novo acordo, gerando ainda mais passivos ao fundo. Por outro lado, sempre estivemos atentos à reestruturação da empresa e sua dependência operacional do imóvel, que é um dos mais ativos e rentáveis da LIC. Atualmente, além de ser uma unidade operacional, com isso nossa avaliação foi baseada em algumas premissas que foram: a empresa depende do ativo para sobreviver, dada a fragilidade financeira, dificilmente conseguiriam devolver o imóvel e ocupar outro espaço, uma vez que uma instalação de call center demanda alto investimento e adequações, e o mercado não oferecia opções capazes de uma redução de locação viável que fizesse sentido financeiramente. Diante desses cenários, tomamos a decisão de buscar judicialmente uma liminar, concedendo o despejo, que foi expedido a nosso favor. Este documento nos colocou em uma grande vantagem, uma vez que o despejo poderia levar a locatária a um processo falimentar. Com isso, foi possível assinar um acordo judicial de pagamento dos aluguéis em atraso, com uma obrigação legal de cumprimento, além de ajustar o contrato de locação a fim de deixar mais simples e rápida qualquer ação de cobrança e despejo no caso de atrasos futuros. Com isso, o fundo já recebeu 2 parcelas do acordo, que somam 1,7 milhão. Os aluguéis vencidos no período foram pagos em dia e ainda deverá receber o saldo remanescente da dívida em 6 parcelas mensais e iguais até dezembro, além dos aluguéis dos respectivos meses. Considerando o lucro em regime de caixa da parcela de venda do edifício Verbo Divino, somado ao sucesso da negociação com a LIC e a redução do risco do contrato com a Sercom, foi possível concretizar a venda das 2 últimas unidades do Fundo Parque Tower sem comprometer a renda, sendo inclusive necessário fazer o aumento de 67 centavos para 69 por cota, sendo este novo patamar de geração de caixa esperados para os próximos meses até o final de 2021, sendo certo que podemos fazer uma distribuição extraordinária no último mês de cada semestre, a fim de atingir os 95% mínimos exigidos pela regulamentação. Técnico. Nesse mês, a equipe de engenharia está acompanhando os ativos do portfólio com destaque para os pontos abaixo. Martiniano, o recebimento da fase 1 da obra segue em andamento, cada ambiente reformado está sendo avaliado separadamente e as principais pendências seguem em torno da transformação do cemitério
em galeria de lojas. A etapa de escavação e cravação das estacas da segunda fase de construção segue em andamento. Chegamos ao final de maio com um avanço físico acumulado de 58,6% e com um avanço financeiro de 57,7%. Com relação aos equipamentos previstos para a modernização do empreendimento, as instalações de ar-condicionado e de elevadores da torre existente estão avançadas, de modo a ênfase a partir de agora será a instalação dos equipamentos da nova construção, como as escadas rolantes e elevadores complementares, além também da complementação dos geradores. Aqui tem uma foto dessas obras, né? Um gráfico aqui mostrando como está seguindo. Aqui vem a composição do resultado do fundo. Em maio, o fundo teve 12,7 milhões, quase 12,8 milhões de receita. Teve 2,5 milhões em despesa, gerando um resultado de 10,2. Só que o rendimento anunciado foi só de 8,1 milhões. Então, o fundo fez um pequeno caixa aí. Aqui só um gráfico mostrando isso que a gente acabou de ler nos parágrafos anteriores ali, né? Então, em maio, tivemos uma distribuição aqui de 69 centavos. E ainda tem um saldo de 53 centavos. Aqui tem um gráfico da rentabilidade, né? Mostra que o rendimento do HGRE, que é essa linha azul aqui, ele seguiu bem em linha com o rendimento do IFIX. Agora no finalzinho ele está perdendo o IFIX também. Mas quando a gente olha só o ganho de capital, dá para ver que ele está bem abaixo, né? Então o fundo está sofrendo muito aí com essa situação de pandemia. Na parte de liquidez, né, em maio o fundo teve mais liquidez ainda, passou para 110,9 mil cotistas, né? No mês anterior era de 109,7, passou para 110,9. O fundo teve presença em todos os pregões do mês. O volume financeiro mensal foi de 85,6 milhões, que representa um giro aí da quantidade de cotas, né, de 5,5%. Aqui o fundo mostra, aqui o relatório mostra a composição do patrimônio, né? Então, quase todo o patrimônio do fundo está em imóveis, tem um pouquinho em renda fixa, pouquinho mais aqui em parcelas a receber e tem essa aquisição de CRIs a pagar aqui, né? Essa aqui é uma despesa. Aqui tem um detalhamento da aquisição de CRIs a pagar, né? Então até 6 meses tem parcela a receber do Verbo Divino, que vai entrar mais 12,4 milhões aqui no fundo. Entre 6 e 12 meses tem que pagar aqui a aquisição, né, de nota promissória de 50 milhões, que vai tirar do fundo 53,4 milhões. E maior que 12 meses, né, tem que pagar o saldo do CRI Shukri Zaidan, 90 milhões, e tem mais parcelas a receber na casa de 111 milhões. Aqui tem aquele gráfico com os ativos imobiliários, né, só para a gente pegar os principais aqui. O Shukri Zaidan, o Tótivis com 14,9% e o Martiniano com 13%. Aqui o fundo mostra um gráfico com o que eles chamam de evolução da vacância financeira e do aluguel médio por metro quadrado. Então, em abril, o aluguel por metro quadrado estava em R$ 94 por metro quadrado e agora está em 96, teve um aumento aí. A vacância financeira caiu, né, de 25 para 24,6 e o valor do aluguel em metro quadrado subiu de 66 para 67. Então, em maio, o fundo teve uma boa melhora em relação ao mês anterior, que tem os vencimentos dos contratos, né, 63% vencem só depois de 2025 e ainda temos 36% das revisionais agora em 2021. Depois, acima de 2025, tem mais 32%. Mês de reajuste. O principal mês de reajuste aqui é em março e o reajuste é feito basicamente pelo IGPM. Em julho também é o segundo item, o segundo mês com mais reajustes, também totalidade de IGPM aí. E janeiro é o terceiro mês aí com mais reajustes. E ele é mais ou menos meio a meio, né? 9,6% IGPM e 8,6% IPCA. Os empreendimentos aqui, 43,4% é monousuário, 33,1% é torre corporativa
e 17,7% lajes com participação relevante. Principais eventos, teve um aqui, né, no dia 24 de maio, que foi a venda do Parque Tower, conclusão da venda dos conjuntos 131 e 132 do edifício Parque Tower. O preço total de venda foi de 8,7 milhões. Os outros eventos são mais antigos aí. Nesse ponto, o relatório mostra todos os imóveis do fundo. Então, são vários imóveis aqui. E, como sempre, né, a CSHG deixa o objetivo do fundo lá para o final. Não sei porquê, para mim isso aqui tinha que estar lá no início, mas vamos lá. O CSHG Real Estate FII tem como objetivo a aquisição para exploração comercial de empreendimentos imobiliários prontos ou em construção que potencialmente gerem renda através da aquisição de parcelas e ou da totalidade de empreendimentos imobiliários para posterior alienação, locação ou arrendamento. O fundo tem um patrimônio líquido médio nos últimos 12 meses de 1,8 bilhão e tem 11,8 milhões de cotas. O início das atividades foi em 2008. O fundo conta com uma taxa de administração de 1% ao ano sobre o valor de mercado. E para mais informações, consulte o regulamento. Com relação à taxa de administração, a gestora cobra 1% ao ano sobre o valor de mercado. E agora, né, chegamos ao glossário, que é o último pedaço aqui desse relatório. Então é isso, pessoal. Chegamos ao final da leitura de mais um relatório, dessa vez do CSHG Real Estate FII, o HGRE 11. Esse relatório saiu em junho, referente ao fechamento de maio. Espero que vocês tenham curtido essa leitura. Se curtiram, deixa já um joinha, clica no sininho, se inscreva no canal, compartilha com os amigos. E quem tiver interesse, coloque aí nos comentários qual relatório você quer que eu leia por aqui. Até mais, pessoal.